Olá, então hoje nós vamos aprender sobre o início da terapia sistêmica e o que isso significa. Qual é a importância de Bert Hellinger, o que Bert Hellinger descobriu na observação, porque todo o conhecimento de Hellinger é fenomenológico. Isso significa que nada dos conhecimentos dele foram inventados de alguma forma, foram percepções que ele teve observando os campos morfogenéticos onde as pessoas se movimentavam e da forma como se movimentavam. E aí eu digo que constelação familiar é inclusão porque a lei do pertencimento é uma das que ele logo descobriu. Mas vamos, então, vou compartilhar aqui uma tela para que a gente possa começar a ver sobre isso. A gente, então, está aqui na primeira sessão, e uma das pessoas que foi extremamente importante para que fosse percebido essa questão sistêmica que vinha acontecendo nos últimos 100 anos, desde Freud, que percebeu a psicanálise em 1870, e depois Bert Hellinger percebeu a constelação familiar em 1970, 80. Nesses 100 anos, aconteceu uma evolução da constelação familiar, das terapias sistêmicas, ela foi evoluindo, e uma das pessoas que conseguiu descrever por onde, de que forma que isso acontece é Rupert Sheldrake. Bert Hellinger sempre fala que sistema é o conjunto de destinos. Não é só a família biológica, é o conjunto de destinos. E olhando para Rupert Sheldrake e o que ele percebeu, vocês então vão conseguir ver como esse conjunto de destinos é importante e ninguém dele pode ser excluído. Rupert Sheldrake é vivo, é professor na Universidade de Cambridge, e ele chamou esse campo de pertencimento onde a informação transita, ele chamou de ressonância mórfica, ou ressonância morfogenética, quando envolve seres que têm genes, né, na genética. E não é energia, ele não chama de energia, ele chama de transferência de informação através do tempo e do espaço. E uma vez que uma formação acontece, cada vez ela gera uma memória que pode ser repetida ao longo, quanto mais vezes ela é repetida, mais denso vai ficando esse campo mórfico ou campo morfogenético. Então, essas informações são sobre sensações, sentimentos, e são atos expressados do passado que podem ser percebidos hoje. Então, o que aconteceu com os nossos antepassados, nós estamos hoje
podendo, consciente ou inconscientemente, repetir o que acontece. Essa é uma possibilidade, então, de fazer a constelação familiar já de uma forma mais consciente, embora eu sempre fale que constelação familiar é muito fácil de ser percebida quando você está vivenciando e muito difícil de ser transmitida mentalmente exatamente o que aconteceu ali. Mas Rupert Sheldrake, ao descrever a ressonância mórfica, né, e fazer estudos sobre isso, especialmente com animais, ele foi dando mais palavras, mais conteúdos para o que acontece nessa ressonância mórfica, e assim a gente pode explicar melhor a constelação. Então, a nossa mente, ela tem uma extensão de campo que conecta as nossas mentes, e aí Rupert Sheldrake faz esse paralelo, né, com essa migração de pássaros ou migração de rebanhos. Só finalizando. Então, nesses campos de migração dos pássaros e dos rebanhos, todas as vezes que vocês percebem essas incríveis migrações de pássaros que migram 4.000 quilômetros no inverno, no verão, atravessam continentes, como que isso é possível? Que inteligência que rege isso? Então, esse campo de informação, ele rege todos aqueles indivíduos. Nós, humanos, achamos que não, que nós somos completamente independentes nos nossos desejos, atitudes, livre-arbítrio. Não, mas nós também, e principalmente, nós somos regidos por esse campo. E quando nós somos regidos por esse campo morfogenético, e conseguimos perceber onde estamos inseridos, se nós somos aquele pássaro lá que está liderando naquele momento, ou se estamos mais atrás, se estamos com mais facilidade pegando o impulso do pássaro da frente, ou se estamos resistindo. Quando nós percebemos a nossa posição exata dentro do bando, dentro do cardume, dentro do rebanho, começa a ficar mais fácil o nosso trânsito pela vida. E aí, quem chegou para mostrar isso para a gente, para fazer essa observação do nosso posicionamento e que leis que regem isso? Bert Hellinger. Então, vou compartilhar aqui de novo uma tela com vocês e falar de Bert Hellinger. Então, Bert nasceu em
1925, 16 de dezembro de 1925, em Leimen, perto de Karlsruhe, e viveu 93 anos e morreu ali na Baviera, no sul, em Bischofenwiesen, acho que é assim que pronuncia. E ele, então, foi o criador da constelação familiar, que sempre foi percebendo o que acontecia nesse campo morfogenético. E aí ele percebeu 3 leis principais nesse conjunto de destinos que ele chamou de ordens do amor. A primeira é pertencimento, a segunda é hierarquia ou ordem, e a terceira é equilíbrio no dar e receber, que nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Hellinger é de uma família católica, ele é o filho do meio dessa família. Ele foi criado pelos avós num determinado tempo, e quando esteve na guerra, ele tinha em torno de 18 anos, lutou, né, no exército de Hitler, embora contra a vontade, embora ele já fosse mal visto lá pelo exército de Hitler, porque as ideias dele eram um pouco contrárias ao que estava sendo pregado, porque ele já tinha muito essa ideia de inclusão, né, de todos os pertencem. E ele ficou 1 ano e meio num campo de concentração americano, na Bélgica, prisioneiro dos americanos. E depois de 1 ano e pouco, de ter passado realmente assim, agruras de prisioneiro de guerra, vendo os amigos dele sendo mortos diariamente, quase que diariamente, né? Todos que tentavam fugir eram fuzilados, e ele já tinha percebido que quase 3/4 dos colegas dele, dos jovens daquela época, daquela idade na Alemanha, tinham sido mortos. Então, ele realmente é um sobrevivente nesse campo, né? A gente percebe muito que como que uma pessoa, um jovem, consegue sobreviver. E ele sempre tinha, no campo de concentração, muita consideração pelos guardas que tomavam conta. E acho que foi graças a isso que ele foi, então, protegido e foi escondido num trem de carga que saiu lá da Bélgica e foi para a Alemanha. E quando ele chegou na Alemanha, a guerra já tinha finalizado. Mas ele passou dias dentro desse trem, os amigos dele tinham, inclusive, guardado suprimentos para ele, para que ele pudesse sobreviver nos dias que estavam no trem. Quando ele chegou na Alemanha, ele já sentiu-se uma rejeição, porque ele achou que a mãe dele queria que o filho mais velho chegasse, e não ele. E o irmão mais velho dele tinha sido morto na Rússia. Ele foi, então, para um internato católico chamado Marian Hill, e aí ali ele conseguiu se recuperar das feridas emocionais, né, da guerra, as feridas espirituais, e ele passou lá 2 anos se recuperando, estudando, se recuperando, e se tornou padre. Foi transferido para a África do Sul,
chegou a ser diretor de um colégio na África do Sul, e na África do Sul ele teve contato com os Zulus. E com os Zulus, ele, pela primeira vez, também começou a perceber o que era essa história de sistêmica, embora o nome não fosse esse, é claro, né? Mas os Zulus, ele inclusive aprendeu a língua dos Zulus. Eles colocam, se um casal estava brigando, eles colocavam todo esse casal no centro da tribo e falavam: o problema de vocês é nosso problema. Ou vocês separam, ou vocês juntam, mas brigar não pode, porque senão toda a tribo permanece em conflito, enquanto vocês estão só canalizando o conflito de toda a tribo. Nós agradecemos e vocês vão expressar tudo, e cada um de nós aqui vai falar qual é o conflito, e não vamos sair daqui, vamos fazer rituais até que todos os conflitos sejam solucionados. Esse foi o primeiro pontinho que despertou na alma dele o que era olhar para o que o grupo tem uma importância crucial na vida das pessoas. E lá também ele deparou com um diretor que perguntava para ele: o que é mais importante para você? Os seus ideais, as pessoas ou os seus ideais? Quando ele... E ele estava vindo, lembra que é completamente diferente de uma pessoa que está vindo de uma guerra extremamente cruel, como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que as ideias, tanto nazistas quanto as ideias fascistas ou as ideias dos liberais eram colocadas assim como o mais importante de tudo. E aí esse diretor perguntou para ele: mas o que é mais importante para você? As ideias ou as pessoas? Você é capaz de abrir mão das suas ideias pelas pessoas, ou você é capaz de abrir mão das pessoas pelas suas ideias? E aí ele teve uma grande iluminação, que ele percebeu que ele podia abrir mão, sim, das ideias dele para estar com pessoas. Ele priorizou as pessoas. Quando ele começou a priorizar as pessoas, eu acho que aí, nesse momento, ele foi ganhando essa canalização de novas ideias, que ele pôde abrir mão daquelas ideias religiosas todas que ele se apoiou para poder sobreviver à guerra, né? Sobreviver às cruezas da guerra. Então, ele teve uma nova perspectiva na vida dele. Saiu da África do Sul, foi para a Alemanha, se casou, abriu mão da batina, né? Se casou com a Herta Hellinger. Eu conheci os dois aqui no Brasil em 99, aqui no Rio de Janeiro, Bert Hellinger e Herta Hellinger. Ela era uma ex-freira. Ele chegou a voltar para a África do Sul por pouco tempo com ela, ainda como diretor do colégio, agora já leigo, né, e não mais padre. E aí ele voltou para a Europa e começou a estudar psicanálise e começou a fazer esse caminho, porque todos os grandes nomes que estudavam mais profundamente essa psique humana na Europa, eles precisaram migrar para os Estados Unidos por causa da pressão da guerra na Europa, né? Então, eles foram saindo da... Freud não chegou a migrar para os Estados Unidos, mas migrou para a Inglaterra. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o caminho que aconteceu entre esse Freud e Hellinger. Se vocês quiserem comprar algum livro contando mais de Hellinger, esse daqui é o último livro dele,
Meu Trabalho, Minha Vida, ele fala das ordens do amor, os livros dele são bem repetidos nas ordens do amor, que são colocados de várias formas, mas esse daqui faz um bom resumo. Esse também é um livro que é possível ler, mas ele é um pouquinho mais didático. Esse esse daqui é mais romanceado, caso vocês queiram adquirir. E eu vou, então, contar agora sobre o que aconteceu com uns 5 minutinhos aqui, só para a gente ver o que aconteceu de Hellinger. Então, já contei disso daqui. Vamos para... Então, a primeira pessoa que falou em mente, né? Claro que tive o xamanismo, muitas outras questões que o ser humano já estava ligado com esse transcendente, né? O transcendente já vem desde que o homem é homem, mas eu quero só pontuar assim, a sistêmica de Freud, que teve que consciência era diferente de identidade e que a psique, que o homem é um animal onde a lógica é imperfeita e influenciada por desejos e sentimentos. E que a psique se desenvolve a partir da repressão do desejo. E aí ele fala do complexo de Édipo, que vocês já ouviram falar bastante nisso. Logo depois, então, é assim, a primeira, 100 anos antes de Hellinger ter a percepção, teve Freud contando isso. Depois teve Jung, né, que defende a cura pela fala, que o inconsciente nos comunica através de sonhos, através de várias sensações, né? Considera o sentimento e a intuição, e principalmente os sonhos. Aí já foi para a questão mais dos mitos, da premonição, né? Já teve essa questão. Depois veio... Todas essas pessoas influenciaram muito Bert Hellinger. Alguns deles aqui ele encontrou pessoalmente e estudou pessoalmente. É o caso do Pierracos, que com a Corra Energéticos, o Hellinger estudou lá nos Estados Unidos muito com Pierracos, inclusive meu professor direto, né, o Lawrence Vist, que trabalhou com Hellinger durante muito tempo, com quem eu fiz as minhas formações de constelação familiar, também conheceu Hellinger lá nos grupos de apoio do John Pierracos. O John Pierracos ele é conhecido aqui no Brasil porque ele foi marido, né, da Eva Pierracos, e ela era uma médium que fez aquele trabalho de patchwork que foi muito estudado aqui. Teve o Reich, né, com a caixa orgônica, que era um médico austríaco e também definiu lá os traços de caráter, que hoje tem sido bem estudado: esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido, que são traços de caráter que a pessoa se comunica através dessa forma de agir. Pierracos diz que a máscara se forma a partir da necessidade de aceitação do outro. E aí, a core energética desenvolve uma forma de eliminar bloqueios.
Depois, Alexandre, estou passando assim, bem rápido aqui sobre essa questão da sistêmica. O Lowen ele já trabalha a mente e o corpo. Depois de Alexander Lowen veio o Moreno, com psicodrama, também bem conhecido aqui no Brasil, que ele colocava as pessoas como se num palco e cada um representava o outro, representava o medo, representava... Era bem dramático mesmo o tratamento dele, mas já eram em grupos. Depois, o Kurt Lewin, que fala da interdependência entre o indivíduo e o campo, vocês percebem que já vai sendo, o indivíduo já vai se ligando com o grupo, e já não está mais tão isolado como era lá em Freud, que todas as questões estavam restritas ao indivíduo. Depois, Milton Erickson, que desenvolveu a hipnose aplicada, foi de extrema... foi muito aplicada a hipnose. Frank Ferry, o Richard Bandler, da PNL também, existem a constelação familiar estrutural, por exemplo, tem a PNL, são estratégias mentais como apoio. O Eric Berne, daquele Eu Sou Ok, Você é Ok, né, da análise transicional. O Arthur Yanov, do grito primal, que ele falava que todas as pessoas têm um grito profundo na alma, e enquanto esse grito não é solto, você não consegue se curar. O Arthur Yanov, ele marcou muito o Hellinger, e também ele fez terapia com ele. Esse Bozomeninage e das lealdades invisíveis também já é assim, quase que uma pré-constelação familiar. Ele já pontuou com muita clareza, foi uma pessoa com quem Hellinger esteve muito junto. Depois, Virginia Satir, das esculturas familiares, essa maravilha aqui lá de Palo Alto, né, que montou o Instituto Palo Alto, um instituto extremamente famoso nos Estados Unidos até hoje. Ela botava as pessoas todas já em posições de que representando as questões das pessoas. Teve também o Bateson, também, que trabalhou junto com a Virginia Satir. Esse Kellyman foi importantíssimo, ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas ele trabalhava com a fenomenologia de Heidegger. Louise é uma estudante aqui de Heidegger, né? E por isso que ela gosta aqui da constelação. O Stanley Kellyman, ele estudou, ele tinha essa base, assim como Bert Hellinger também se baseava muito nessa fenomenologia de Heidegger. E aí, eles, do Exalém Instituto, me parece que existe até hoje também ali na Califórnia, né? O Exalém, e houve muito a psicologia humanista, né, com Carl Rogers, o Peirce, a Virginia Satir, Alan Watts, todos eles congregavam. Esse Stanley Kellyman foi muito agregador, e para o Hellinger ele foi assim importante. Nesse livro ele fala muito de Hellinger. Aí depois teve essa daqui, que eu tive o prazer de conhecer, Irina Prekop. Trabalhou muito tempo junto com Hellinger. Ela é da Tchecoslováquia, não, lá de Praga. Não, Budapeste, desculpe, falei errado, de Budapeste. Então, a Irina, ela tinha a terapia do abraço, ela levava o cliente, pedia que o cliente levasse sempre uma pessoa muito querida dele, e aí ela ia provocando, também fazia uma terapia provocativa, ia provocando a pessoa,
E quando a pessoa começava a entrar no estresse profundo, ela, então, pedia que essa pessoa muito ligada abraçasse, contivesse, né? Contivesse num abraço muito apertado, um pouco como a gente aprende a fazer com as crianças, quando a criança também está fazendo, dando alguma birra, algum ataque, você aperta, 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 aperta a criança até ela relaxar, né? Só que ela fazia isso com adulto. Aí esse casal, Steve de Chazer e Kimberg, eles faziam uma terapia focada na solução, que é fazer uma pergunta que, como o grito lá que a Nove falava, que ficava gravado lá no coração, essa pergunta era a pergunta, né, que hoje a gente fala a pergunta de $1 milhão. É aquela pergunta que você vai lá e você toca na dor do cliente. Isso foi com esse casal. Até que, já em 1980, o Hellinger conheceu a Thea Schoenfelder, que era uma terapeuta assim, muito respeitada lá na Alemanha. Ela era filha de um ministro da Alemanha na pós-guerra, e ela já trabalhava realmente com representantes na constelação familiar. E aí, com esses representantes, aí Hellinger falou: então eu cheguei à constelação familiar. Ele quase que atribui a ela a criação da constelação familiar, embora todos nós, aqui no mundo ocidental, diga que o criador da constelação familiar é o Hellinger. Mas qual foi o grande pulo do gato assim que Hellinger deu? Foi a partir dessa constelação familiar que a Thea Schoenfelder já fazia, ele então descobrir as leis sistêmicas e como esse campo se movimentava e o que curava. Como que a gente mobiliza para curar são as leis que regem o campo morfogenético. Esse foi o grande pulo do gato. Esse casal aqui, Ruth McClendon e Lecadi, foi o que deu a clareza a Hellinger desse envolvimento sistêmico e de que toda a nossa vida está associada ao destino de outra pessoa. Estamos associados ao destino de pessoas que desapareceram na nossa família. O famoso excluído que nós, na constelação e aqui nessa mentoria, vamos lá buscar. Quando esquecemos ou excluímos alguém, então isso gera alguma dor, seja em que época do sistema. E, neste momento, eu entendi o que acontece em uma constelação familiar. Foi com esse... E aí ele chegou nessas 3 leis sistêmicas que chama ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia, equilíbrio no dar e receber. Ok? Então, vou finalizar